Observem os corvos. Não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Visto que vocês não podem fazer sequer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que hão de comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam dela. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. A ansiedade, ela pode se tornar uma grande ameaça à nossa vida. Você é ansioso? Nesses últimos tempos, a ansiedade tem tomado conta da sua vida? Rói unhas, antecipa problemas, fica imaginando como é que vão ser as coisas? Será que alguém vai ficar doente? Será que alguém da minha família vai morrer? São preocupações dignas. São preocupações legítimas, principalmente nesses momentos. Mas nós estamos diante de uma palavra de um Deus que diz que a gente não precisa se preocupar com essas coisas. Tem muita gente ansiosa pela ameaça da pandemia. Tem gente que fica ansioso só em pensar em ficar doente. O medo óbvio de todos de morrer. O problema que toda essa pandemia, todo esse lockdown, todo esse distanciamento social está trazendo à nossa economia. Muitas pessoas têm perdido o emprego e talvez, se você ainda não perdeu, você tenha medo de perder. Verdade. A ansiedade pode se manifestar a partir de diversas fontes. E ela traz efeitos. A ansiedade, creia você ou não, ela traz reações físicas. Você já ouviu falar em doenças psicossomáticas? São doenças que só tem dentro da nossa cabeça, mas que elas se transformam em doença do nosso corpo. As pessoas, por causa disso, procuram a química, procuram um sono artificial. A Bíblia diz que a gente tem que se deitar em paz, porque o Senhor toma conta de nós. E isso, a ansiedade não traz somente reações físicas, ela traz também reações espirituais. A ansiedade nos afasta de Deus na medida em que eu não confio, na medida em que eu não ponho as circunstâncias, na medida em que eu não ponho os meus planos nas mãos de Deus, na medida em que eu não ponho o meu futuro nas mãos de Deus, a ansiedade me afasta dele. Mas a gente precisa também delimitar o que não é ansiedade. Ansiedade não é desprezar as necessidades do corpo. Nós temos necessidades. A oração que o Senhor nos ensinou diz: o pão nosso cotidiano nos dá hoje. Ele pode não ter hoje,
pode não ter amanhã, mas Ele estará lá, porque o Senhor não nos abandona. A gente não precisa estar ansioso quanto a isso. E ansiedade não é desprezar as necessidades do corpo. Ansiedade também não é proibir a previdência quanto ao futuro. A gente pode e deve fazer planos para a nossa vida futura. A Bíblia aprova, por exemplo, o trabalho da formiga. Isso é bom para a gente. E principalmente, queridos, ansiedade não é estar isento de dificuldades. Estar livre de ansiedade não significa estar livre de dificuldades. A erva do campo que o Senhor veste, em algum momento ela vai ser cortada e lançada ao fogo. A gente vai ter aflições, a gente vai ter apertos, inclusive financeiros. Mas então, como é que a ansiedade se manifesta na nossa vida? Primeiro, a ansiedade é destrutiva. A ansiedade mata o presente, desprezando o passado e superdimensionando o futuro. Paulo deu uma receita muito interessante. Ele disse assim em alguns momentos: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E aí depois ele diz: não estejais ansiosos de coisa alguma. Esses dois momentos nas nossas vidas, o passado e o futuro, estragam o nosso presente. A gente não vive bem se a gente vive pensando no nosso passado ou preocupado com o nosso futuro. A ansiedade também ela é enganadora. Ela tem a capacidade de criar problemas onde eles não existem. Muitas vezes eu e você sofremos por problemas que não são reais. Por isso que a vida em comunidade é tão importante. Para que alguém possa, de fora dos nossos problemas, olhar e dizer: meu querido, esse problema não existe. Você está criando ele na sua cabeça. Não só isso. Ela tem a capacidade de criar, mas ela tem o poder de aumentar os problemas, e na medida em que ela aumenta os problemas, ela diminui a nossa capacidade de resolver. Os espias de Israel, eles só enxergavam gigantes. E a consequência deles só enxergarem gigantes é que eles viam a si mesmos como gafanhotos. E principalmente o problema da ansiedade é o seguinte: a ansiedade tem o poder de tirar os nossos olhos da direção de Deus e colocar eles nas circunstâncias. Nós não andamos por vistas. Nós devemos colocar os nossos olhos em Deus. A ansiedade, além de ser enganadora, ela é inútil. Eu repito sempre, há dois, eu não sei se sentimentos, eu não sei muito bem dizer o que são, mas há dois problemas nas nossas vidas que são inúteis: a preocupação e o ressentimento. A ansiedade está dentro da preocupação. A ansiedade, inclusive, segundo Jesus falou, ela não tem nenhum poder de alongar a vida. Ela pode, inclusive, encurtar a vida. Os hospitais e sepulturas estão cheios de gente ansiosa. A ansiedade nos leva a perder a alegria do hoje pelo medo do amanhã. A gente tem que se preocupar, sim. A gente tem que se preocupar com os nossos problemas.
com as nossas casas, com os nossos empregos, com a nossa alimentação. Mas, como diz a Bíblia, basta cada dia o seu mal. Preocupar-se com o amanhã não ajuda nem amanhã e piora hoje. Além disso, a ansiedade é cega. A ansiedade é uma falsa visão da vida, é uma falsa visão de si mesmo e é uma falsa visão de Deus. A ansiedade, ela é incrédula. Presta atenção nisso. Quando a gente fica ansioso com o que a gente vai comer e vestir, e essas coisas semelhantes, a gente passa a viver num nível inferior ao dos animais e das plantas, que não tem nenhuma preocupação quanto a isso. E outra coisa muito importante, como é que a gente vai poder pregar o Evangelho, encorajar as pessoas a confiarem em Deus, se a gente não confia? Esse é o principal problema da ansiedade. E aí, como é que a gente pode vencer isso? Primeiro, Deus é o nosso Pai e conhece todas as necessidades que temos. A Bíblia diz que se a gente precisa de pão, Ele não nos dará uma pedra. A paz é uma sentinela que guarda a cidade da nossa alma. Deus é o nosso Pai, não se esqueça disso. A gente precisa saber também, para vencer a ansiedade, que quando nós cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas coisas. Quando a gente busca o governo de Deus, a vontade de Deus, o reinado de Deus para os nossos corações em primeiro lugar, Ele cuida das nossas necessidades. E aí, mais um passo final para a gente poder vencer a ansiedade, é a gente saber, e claro, depois de saber, agir na intenção de mudar os nossos investimentos. O problema nosso não é fazer investimento, o problema é fazer investimento no lugar errado. A gente investe em coisas que não são importantes. A gente julga coisas importantes que na realidade não o são. E isso direciona a nossa vida para longe de Deus. A gente precisa lembrar que no reino de Deus a gente tem o que dá e perde o que retém. Meu querido, meu amado, que a ansiedade não seja o guia da sua vida, mas que o nosso Senhor Jesus Cristo seja o leme, seja o norte da sua vida. Vamos orar? Senhor Deus nosso, dono das nossas vidas, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, inclusive, pelos sentimentos que permeiam os nossos corações nesses momentos tão difíceis de crise. Muito obrigado, Senhor, porque entendemos que mesmo nesses momentos o Senhor nos ensina. Muito obrigado, Senhor, porque temos a confiança, a esperança que sairemos desses momentos melhores crentes, melhores pessoas. Senhor, diante de Ti depositamos toda a nossa ansiedade. Que o nosso coração esteja livre desse mal. Que o nosso coração esteja confiado unicamente em Ti. Que nós vivamos a recomendação Tua de buscar primeiro as coisas do Teu reino, sabendo que fazendo isso, tudo que nós precisarmos nos será acrescentado. Muito obrigado pela Tua proteção,
Muito obrigado pela tua direção. Senhor, somos pecadores e precisamos a cada dia mais das tuas misericórdias e do teu perdão e da tua graça. Nós falamos contigo, Senhor, não confiados nos nossos próprios méritos, mas falamos contigo confiados no nome que é sobre todo nome. No nome de Jesus Cristo oramos a ti. Amém. Meu querido, que você retire a ansiedade do seu coração, que você seja abençoado, que Deus nos dê um restante de semana abençoado e abençoador na sua presença e sem ansiedade.